Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, como estão vocês? Faz tempo, né? 3 semaninhas aí descansando das lives. Boa noite para todo mundo que tá chegando. 3 semaninhas descansando das lives. E a gente volta agora com mais uma semaninha. E agora focando em outras questões. Antes, nós vamos começar a pensar, a falar sobre o que nós viemos falar aqui. Vamos lá? Vamos só dar boa noite para todo mundo que está chegando. Todo mundo que está chegando, olha lá. Vamos colocar o... Aí, agora sim, olha só. Paola, boa noite, Jordana, Saraiva, Paola, Roberta, Bianca, Marília, Marcelo, Daniela, Ana Maria, Gaspar, Diedinadikel, tem um nome difícil aqui hoje, hein? Dr. JW Machado, Dr. Andrés Leal, Quintopsibili, Grazi, alô, Grazi, tá ruim, eu tô ruim. Dani, opa, um fácil, pelo amor de Deus. Clínica Evaldo, Evelyn, Tamires, boa noite, Tamires, boa noite, Marcelo, boa noite, Lucas, Sérgio, boa noite, Sérgio, boa noite, Helena, boa noite, Tamires, Maurício, Milena, ok, Marília, Ticiana, Tamires, Basílio, Francisco Dino, aí, Denise Ferraz, Tiago Ribeiro. Bom, gente, boa noite para todo mundo chegando. Ótimo, Priscila, Cláudio Geraldo, Sérgio, boa noite, Sérgio. Fala, Danilo, grande abraço. Daniele, Tiago Ribeiro, bora trabalhar, Tiago. Melissa, Raquel, consorte. Michele, boa noite. Victor Lemos, Luiz, Daiane, boa noite todo mundo. Boa noite, Cristiane Pinto, boa noite, Vera, Grazi, fala, Manuel. Bom, gente, boa noite todo mundo, tô dando mais um tempinho aqui, Dr. Luiz Vieira, muito bem, Aline, Regina, Manuel, boa noite, Helder, Humberto, Dr. Luiz, Gislaine, boa noite, pessoal chegando, Francisco Dino, Rio Negro, Paraná, Helder Humberto, boa noite, Diego, Roberto, fala, Roberto Sapucaí, Diego. Bom, gente, hoje, Bianca, Odonto, pessoal chegando aqui, muito legal, pessoal do Arame do Maranhão, Nelma, Maria, Júnior, Dojala, TS Gonçalves, Dr. Bigu, boa noite, professor Glauber, desejo fazer seu curso top. Pô, Roberto, é só fazer, cara, é só fazer e você vai se dar bem, porque eu já vi que você vai se dar bem. Leandro, Dr. Rodrigo, boa, Rosana, muito legal, gente. Agora eu vou fazer o seguinte para vocês. Olha só. A proposta dessas 5 lives é falar sobre planejamento e diagnóstico. Quem tiver dúvida em planejamento, por favor, quem tem dúvida em planejamento, coloca o número 1. Quem sabe tudo de planejamento, quem demora 3 segundos para planejar um caso, quem olhou, bateu o olho, já sabe o que fazer. Número 2. Então, número 1 para quem acredita que sabe ou que não sabe muito sobre planejamento. E número 2 para quem acha e tem certeza do que sabe tudo de planejamento. Ou seja, e número... Opa, o pessoal todinho aqui, ó, na humildade, legal. Ninguém sabe nada, né, gente? Ninguém sabe tudo, na verdade. É por isso que dia a dia a gente aprende, é por isso que dia a dia a gente tem insights, trabalha. Por isso que dia a dia a gente busca sempre estudar, olhar nossas clínicas, olhar de que maneira que a gente consegue planejar mais rapidamente nossos casos. Ok? Então vamos lá. O 1 ganhou disparado, ninguém colocou 2 aí, isso é legal, que todo mundo e nós temos que aprender sempre. Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Quem aqui demora 3 segundos para determinar o que vai fazer? 3 segundos para determinar o que vai fazer. 3 segundos. Então, quem determina em 3 segundos, coloca o número 3. 3 segundos para determinar o que vai fazer. Fala, doutor Daniel Tucolini, grande abraço, meu querido.
3 segundos para fazer um planejamento saber. Porque planejar e diagnóstico são coisas distintas. Porque o que é diagnóstico? Diagnóstico é você determinar o problema. E o que é planejar? Aê, doutor, esse cara sabe tudo. E o que é planejar? O que é planejar? É você encontrar o caminho melhor para chegar ao resultado. E é inevitavelmente aqui que mora a grande questão. Inevitavelmente. Gente, toda live eu faço a minha cola. A colinha de hoje, ela é uma cola tão grande que eu vou ter que dividir em várias lives, não tem jeito. E aqui eu quero dividir isso com vocês. Então, eu gostaria que vocês fizessem um favor para mim agora. Quem disse que isso aqui é de graça, se enganou. Não é de graça. Live nunca é de graça. Então agora vocês têm o dever, a obrigação de dividir e somar junto comigo aqui. Aviãozinho para pelo menos 15 pessoas, para aquelas pessoas que você gosta. Não manda para o concorrente que ele vai fazer diagnóstico em 3 segundos e vocês não vão conseguir. Vai lá, manda aviãozinho, eu vou fazer minha parte, quer ver? Ó, mandar aviãozinho, vamos lá, aviãozinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Vou para 16, 17, 18, 19 e 20, pronto, mandei 20. Aí vocês também façam isso para me ajudar na live. E ótimo, agora eu vou começar. É muito complicado, tá? É muito complicado fazer planejamento. É muito complicado. Quando você faz um planejamento, é importante isso, gente. Diante do bom senso, não se discute planejamento e diagnóstico. Diagnóstico talvez seja a única coisa que leva alguma dúvida. Por quê? Esse paciente é mesobraquidólico, ele é classe 1, 2, 3 esquelético, ele tem um incisivo pró-inclinado. Então esses são os 3 pontos cruciais. Fazer planejamento é uma história difícil, diagnóstico também é difícil, porque você tem que determinar o porquê da causa, e aí entra o bom senso e entra a maneira que você vai entender, vai ler aquele problema, tá? Existem várias formas de você avaliar isso. Uma forma de você avaliar o diagnóstico é você determinar, diante dos parâmetros que você tem, é você determinar o erro do cliente. E determinar o erro do cliente significa dizer, eu sei o problema que o cliente tem. E se eu sei o problema que o cliente tem, eu sei tratá-lo. Por isso que eu brinco sempre de 3 segundos no planejamento. Por isso que eu brinco sempre de fazer um planejamento voltado para o problema. Então, eu tenho que imaginar que, diante de tudo que eu tenho de informação, nas lives por aí, nos livros, nos cursos, eu tenho que chegar a um plano de tratamento. Mas para chegar a um plano de tratamento, eu tenho que saber o erro que o cliente tem. Então, a minha premissa de tratamento, ela sempre está no óbvio. No óbvio. O que é o óbvio para mim? O diagnóstico, neste caso, ele levou a tal problema. Tá bom? Então, esse que é o caminho para você determinar. Existem muitas vezes alguns pontos fundamentais. Por exemplo, um dos pontos que eu vejo fundamental, e aí, claro, a gente vê isso de escola, de que maneira que você consegue planejar, determinar o erro do cliente? A maioria está enraizada dentro da cefalometria. Então, a cefalometria é um caminho. Né? Até nos meus stories hoje eu coloquei lá. Se você acredita que a cefalometria é importante para o planejamento, se você acredita que a face é importante, quem é mais importante para o planejamento e o diagnóstico? Então, eu entendo que existe aí várias linhas de pensamento, claro, mas eu não posso também aqui, gente, fazer ou falar as coisas que as pessoas querem ouvir. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma avaliação hoje, tá? Olha o que eu vou dizer, eu nunca uso cefalometria. Então não adianta eu ficar batendo na tecla do planejamento voltado com a cefalometria, que eu vou estar mentindo para vocês. Tá? Por quê? Porque a gente aprendeu que o planejamento, a gente aprendeu que o diagnóstico, a gente aprendeu que ele parte de uma cefalometria. Mas eu, Glauber, não faço. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que a cefalometria é algo dispensável. Talvez é pesado para alguns ouvir isso. Tá? Para outros talvez nem tanto. Mas eu nunca vou olhar a cefalometria para fazer um plano de tratamento. Nunca. Tanto que eu imediatamente, quando o cliente chega,
Eu já, dentro dos meus mapas mentais que eu desenhei, eu já sei, né, diante da minha ótica, claro, longe de ter razão, eu já sei o problema que o cliente tem e eu, tratando o problema, eu vou buscar a minha mecânica terapia. Então, é fundamental isso, que você entenda que a cefalometria, ela não é dona da razão, tá bom? Respeito quem gosta de usar a cefalometria para planejar casos, respeito, está tudo bem, ninguém vai brigar aqui, mas não serve para mim e nunca vai servir. Esse é um ponto. Gente, eu não estou dizendo que a cefalometria não serve para nada, eu estou dizendo que ela não serve para fazer planejamento. Ela é ótima e eu uso ela para fazer estudos, para ver efeitos biomecânicos, para ver aonde o meu tratamento chegou, aonde a minha mecanoterapia chegou, aonde os trabalhos que os alunos de especialização têm que fazer. Ela é excepcional para isso, porque ela é o parâmetro que nós temos entre o início, o meio e o fim. Então, ela é boa para um estudo, mas ela não é boa, efetivamente, ela não é boa para planejar um caso, para você determinar uma biomecânica, tá? Então, o primeiro ponto é, para mim, a cefalometria não é algo palpável para fazer um planejamento. Segundo ponto, para mim, eu sempre olho, sempre olho alguns aspectos quando eu vou fazer um tratamento ou quando eu vou planejar um caso. Eu olho primeiro, sempre, a face do cliente. Então, sempre eu olho face do cliente. Sempre. A face do cliente, para mim, ela é que determina a biomecânica que eu faço. Então, sempre o meu diagnóstico, ele está voltado para a face, para a biomecânica. Então, eu faço um planejamento da face olhando a biomecânica. E aí, claro, eu vou me deparar com alguns conceitos. A análise facial, tá? Ela é importantíssima para mim. Então, eu vejo se o paciente tem um grande ou pouco poder de crescimento de mandíbula, grande ou pouco poder de crescimento de maxila, ou qual é a relação entre as bases. Aquilo que nós, na cefalometria, chamamos de SNA, SNB, mas o que importa, na verdade, é o ANB, que é a maxila em relação à mandíbula com a base do crânio. Então, isso sim faz todo sentido para mim, eu olhar a face do cliente. E o que eu quero determinar? O que nós devemos, tá, determinar? A primeira coisa, tá? Quando você vai buscar uma cefalometria, gente, ou quando você vai buscar um plano de tratamento, ou quando você faz um curso, né? A primeira coisa é você ter parâmetros, né? Então, poxa, a norma americana diz isso, a norma X diz isso. Gente, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tá? Agora, o que é importante? Você determinar se o paciente tem um crescimento maxilar predominante, mandibular predominante e a relação entre as bases. Mas isso você faz de uma maneira que a análise facial permita você fazer. Então, isso é essencial. Então, para eu fazer uma boa análise de face, para eu fazer uma boa análise facial, eu tenho que saber o que quer dizer uma face, eu tenho que saber o que o cliente é. Eu tenho que saber se ele é classe 1, 2, 3, eu tenho que saber se o problema é maxilar mandibular, eu tenho que saber, por último, a posição também dentária, porque eu vejo o meu cliente chegando pela porta e depois ele abre a boca. Então, primeiro eu olho, quando eu bato o olho eu já penso, não é extração. Aí quando ele vira de perfil eu vejo, é maxilar, é mandibular. E ali eu desenho o quadro que eu quero. Então este sim é um fator fundamental. Você fazer uma excelente leitura de face. E quais são as características de uma análise facial? Quais são? Por exemplo, eu posso pensar num paciente que tem características de maxila grande, pacientes que têm, por exemplo, muita maçã do rosto, o ângulo nasolabial fechado e lábios grossos com apinhamento anterior. Então eu estou falando de problemas aqui de uma maxila mais evoluída. Quando eu vou para um problema de mandíbula curta, o que eu observo? Uma inversão do lábio inferior, um corpo mandibular curto, pequeno, uma base, né, pequena. Vejo também uma relação muito íntima, tá, da altura do terço médio para o terço inferior, porque ele acaba sendo diminuído, porque ele está mais retruído. Então, diante de pequenos exemplos, eu estou mostrando para vocês que a análise facial ela é essencial para qualquer profissional.
digamos, moderno. Por quê? Porque eu vou separar o moderno do não moderno, quem usa cefalometria para fazer o plano de tratamento. E nisso eu me considero o antigo, o ortodoxo. Por quê? Porque eu vim desta formação, tá? Mas eu não vou fazer aqui meia culpa dizendo que não é importante. Não é importante, mas eu disse, para fins acadêmicos, não para fins de planejamento. Por isso que durante o processo de encantamento, né, tá tão na moda falar isso, encantamento do meu cliente, eu já dou no primeiro dia de consulta de avaliação o plano de tratamento, eu já vendo para ele o aparelho, eu já forço uma venda casada, eu já mostro para ele que eu sei tratar ele. Por quê? Porque ele tem tal problema, tem tal problema e tem tal problema. E aqui mora algumas características. Por quê? Porque quando eu falo, e fique comigo até o final, porque eu tenho 3 informações muito importantes para vocês. 3. Muito importante para quem vai começar. E quem perder essas informações de hoje vai ter que assistir no YouTube para entender amanhã. E depois vai ter que entender amanhã para entender quinta-feira. Por quê? Porque quando eu estou falando que eu não vou pela cefalometria, eu vou pela face, eu tenho que saber as características da análise facial. Quais são as características de uma classe 2, de uma classe 3 e de uma classe 1. Então eu olho primeiramente, sempre, eu olho a relação frontal. Na relação frontal, os terços devem ser equivalentes ou não. Todo terço inferior diminuído, né, que nós chamamos muito de braquiofacial, se ele for classe 2, o problema é sempre mandibular. Então eu começo aqui a dar pequenos insights para vocês do que como fazer para entender as características. Se eu olho num perfil, eu tenho um ângulo nasolabial fechado, lábios grossos. Se eu olho no perfil, eu tenho maçã do rosto, né? Então eu vejo que o paciente tem características de problemas maxilares. Este sim passa a ter uma predominância na minha miomecânica de distalizar, quando o outro não. E quando eu tenho um perfil mais reto, eu acabo tendo tendências a trabalhar com mais distalização superior, porque se trata de perfil reto. Então, o que é importante para mim na face, na análise facial? É o ponto glabela, o ponto subnasal, e aí vem uma pequena confusão mental. Qual é? Pogônio, pog-linha e o ponto B. Por que eu faço essa correlação? Toda vez que eu tenho glabela, subnasal na mesma linha, ou seja, base do crânio e maxila na mesma linha, eu avalio a mandíbula em relação a essa mesma linha. E ela estando na mesma linha, ela é uma classe 1 esquelética. Mas, se eu tenho o pogônio na mesma linha, só que o ponto B' está fundo, fazendo uma inversão de lábio, eu tenho, na verdade, um classe 2 mandibular com inversão de lábio, portanto, eu estou diante de um paciente que, possivelmente, quando ele abrir a boca, ele vai me dar uma classe 2 mandibular, ele vai me dar uma sobremordida. Então, essas características que as maloclusões têm, porque a gente aprendeu sempre, gente, fazer assim, ó, a maloclusão de classe 2, o classe 2 esquelético tem tal característica, o classe 3 esquelético tem tal característica. Mas a gente não fala que o classe 2 esquelético, a maloclusão de classe 2 esquelético tem características peculiares. A maloclusão de classe 3 tem características peculiares. Mas isso bastaria? Não. Eu tenho que saber que a classe 3 maxilar tem características peculiares e a classe 3 mandibular tem características peculiares e a classe 3 maxilomandibular tem também, idem, características peculiares. Para que daí eu faça um filtro do que eu estou tratando de fato. E é aqui que a gente tem que entender. A análise facial ela é tão encantadora aos olhos do ortodontista que a gente busca plano de tratamento, a gente busca a eleição disso para poder fazer a biomecânica. E é aqui que você tem que parar. Primeiro, se você tem dúvida, é aqui que você tem que parar e entender. É aqui que você tem que parar e falar assim, ó, eu preciso entender melhor a análise facial. Eu preciso entender não característica mesobraquidólico. Gente, na minha concepção, e eu de novo aqui faço sempre uma forma muito óbvia de enxergar. Na minha concepção, se ele mesio-braquiodólico, não influencia mais nas minhas mecânicas. Por quê? Porque antigamente a literatura fala muito que as distalizações endólicos não deveriam ser feitas porque aumentam a AFAI. E hoje a gente vê os trabalhos mostrando que essa alteração de AFAI é insignificante. Quando não muito momentânea, mas não uma alteração de uma maneira permanente.
né? Então a gente observa que o comportamento da face com pacientes adultos, claro, você acaba gerando, na verdade, informações muito similares nos casos. E essas informações, como óbvio, elas acabam tendo um peso muito grande diante daquilo que eu vou fazer. Então, se o paciente é mesobraquidólico, a única questão que eu observo braque tem uma densidade óssea maior, eu vou ter uma dificuldade de movimento maior. O dólico tem uma capacidade de abertura durante o processo maior, eu tenho que tomar mais cuidado no controle da ancoragem vertical. Então o planejamento ele começa por aí. Quando você faz uma análise cefalométrica e você busca, e quando você trata, e quando você vai buscar a informação da análise cefalométrica, eu já peguei documentação, gente, que tem, olha, não é uma nem duas, 5, 6 análises cefalométricas. Entendeu? Então quem já pegou documentação assim, escreve o número 7 para mim, porque 7 é cabalístico, que é o inferno, cara. Você pega aquela pasta que vem, ainda mais quando você está inexperiente, você vem com aquele bolo, você fala, caramba, eu sou um inútil, eu sou um burro, eu sou um analfabeto ortodôntico. Porque o cara que pediu 7 análises cefalométricas deve ser o Master Motherfucker Plus da ortodontia. Percebe? Porque pedir 7 análises cefalométricas, ele tem que fazer uma leitura de números tão gigante, mas de maneira, gente, que uma análise não conflita com a outra. E isso a gente sabe que vai bater, não fecha a conta. Você olha em um, ele é meso, você olha no outro, ele é dólico, você olha no outro, o incisivo está reto inclinado, no outro ele é protuído. Por quê? Porque muitas vezes a referência é a base do crânio, SN, de Steiner. Muitas vezes a referência é o plano de Frankfurt. Percebe? Então esse tipo de situação torna a gente um pouco vulnerável ao planejamento, mistificando. Isso é coisa do outro mundo. Planejar é coisa do outro mundo e não é. É simples. É simples. A forma que eu tenho de olhar, esse dia eu recebi uma mensagem de um amigo, não conheço, mas né, ele assistiu uma aula que eu dei no iDente e ele falou o seguinte, olha, há tempos que eu busco algo para me ensinar mais a planejar e diagnosticar. Há tempos. E aí ele falou assim, é só isso mesmo? Quando eu expliquei a aula, é só isso mesmo? Eu falei, cara, é isso. Não tem mais nada que isso, porque nós temos 3 pacientes, classe 1, 2 e 3. E os 3 pacientes trazem os mesmos problemas. Eles trazem problemas transversais, ou seja, mordida cruzada, e eles trazem mordidas atrésicas, tá? Quando não sobre expansão. Os problemas verticais, eu tenho o paciente que classe 1, 2, 3, que tem problema transversal, problema vertical, aberta e profunda, e aí eu tenho problemas de discrepância. Como? Discrepância, apiamento, espaço generalizado, não escapa disso. Eu contei já, deu 19 tipos de pacientes, percebe? E aí você entenda que o primeiro passo é a face. O segundo passo, então, entra a questão dos encantamentos que nós precisamos. Quando você pega aquele monte de pasta, aquele monte de papel, o que você quer saber na real? Relação maxilomandibular. Relação maxilomandibular, se ele é classe 1, 2 ou 3. Você quer saber se ele é padrão muscular, mesobraquidólico. Para que você quer saber isso? Para quê? Me responda você. Para que você quer saber isso? Ah, porque Glauber, porque eu aumento a FAI e diminui a FAI. Não sei. Tá? É polêmico, não sei. Eu não boto muita fé nisso. Pelo tudo que eu tenho visto, eu tenho lido, não. E o terceiro, o que você quer saber com a terceira? Bom, eu já sei se ele é classe 1, 2, 3, eu sei se ele é mesobraquidólico, e agora eu quero saber a relação dentária. E por isso eu pego e vejo as análises dentárias. Tá? A grande maioria das análises, 99%, olha o incisivo inferior. Eu gosto muito da análise que vê o incisivo central superior, e eu só faço por ela. Por isso que eu tenho que saber alguns pontos da minha questão. Eu tenho que saber alguns pontos do meu raciocínio. Então eu queria nortear vocês dessa live. Primeiro norte, não precisa cefalometria. Segundo norte, você tem que pegar uma análise facial. Para que análise facial? Para saber se ele é mesobraquidólico? Na verdade não. Para saber se ele é maxilar mandibular ou maxilomandibular ou classe 1 esquelética. Terceiro ponto, entenda a posição dos dentes. E neste caso que eu estou falando é incisivo central superior. Então esses 3 pontos para mim determinam o start do meu movimento, o start da biomecânica, o start da ação e reação, o start da inversão dos brackets, o start de estar diante de uma maloclusão XYZ. Esses 3 pontos. Esse tipo de situação me faz a seguinte característica,
saber exatamente, diante daquilo que eu busco, se eu estou diante de um paciente que vai me dar mais ou menos trabalho. E é por isso que eu faço bastante, ou tiro bastante dúvida sobre isso, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Deixa eu dar um oi aqui, para ver se até agora eu consigo nortear, ver se vocês estão entendendo bem. Ô Bruno, beleza? Bruno Pelissari, o artista, o cara tira umas fotos. Gente, siga o Brunão. O Bruno tira umas fotos sensacional. Obrigado, Daniel. O pessoal mandando um aviãozinho. Vamos ver aqui rapidinho, vou ver se tem alguma dúvida, por enquanto, para que a gente possa voltar a trabalhar. Tiago Roberto, fala, Tiago Gemelli. Esse é grande jovem. Eu também não uso, discípulo do Glauber, só incisivo central. É isso aí, Tiago, é isso aí. Grande Gemelli, grande abraço, meu amigo. Pessoal chegando. Aí o pessoal 7, número cabalístico, é isso aí. É isso aí, cabalístico total. Pede todos e não interpreta nenhuma. O Carlos Antunes sabe disso. Pede todos e não interpreta nenhuma. Muita cefalometria. Sentiu, Lígia? Já gostei dele. Boa, tá vendo, Lígia? É isso aí, Lígia. Segue nós. Vai ser incrível para você neste momento. Ótimo. Obrigado, gente, pela audiência. Sim, novos paradigmas, é isso aí. Porque o ensino central superior, professor? Boa, Lígia, boa. Esse é o segundo ponto da aula de hoje. Que eu não vou nem chamar de live. É uma aula que eu gosto e por isso que é fundamental. A pergunta da Lígia é o seguinte: por que tem que ser paralelo? Lígia, 2 minutos, só quero ver se tem mais perguntas e eu vou mudar isso. Então, por que tem que ser paralelo? Bom, gente, Lígia e todos, quando você determinou se ele é mesobraquidólico, você não pode fazer nada. O cara nasceu dólico, vai morrer dólico. É braque, vai morrer braque. Não dá, tem que parecer com o papai e com a mamãe, senão o muro é baixo, tá bom? Tem que parecer com o papai e da mamãe. Tá bom? Então, se o papai é mesobraquidólico e a mamãe é mesobraquidólica, tudo bem, vai ter que parecer com eles, tá? O resto é briga de DNA, não dá, tá bom? Então, primeira, é isso. Então, adianta eu saber isso? Não sei, tá? Pensem vocês. Segundo ponto, você quer saber se ele é classe 1, 2, 3 para tratar o problema. Se ele for classe 2 e ele é mandibular, gente, nós somos aqui colonizados por portugueses, por holandeses, italianos, por... a maioria é isso daí. Por polaco também e alemães, dependendo da região que nós temos. Se você pega lá para cima, tem os holandeses, depois vai descendo um pouquinho mais, nós temos os portugueses, aí vem o italiano lá para o sul, aí temos os alemães também ali por Santa Catarina, enfim. O que significa dizer? Tá? E nós temos o índio local e temos a raça negra envolvida. O que significa dizer? Ou você está diante de um paciente, se for classe 2, na grande maioria das vezes, não é... Vai para a Europa, classe 2, é mandíbula. E como nós temos uma forte influência europeia, nós temos uma grande massa mandibular. Portanto, não adianta, você tem que trabalhar mais mandíbula avançando do que outro problema qualquer. Se o paciente tem lábio fino superior, é caucasiano. Então você já pensa o quê? É mandíbula se é classe 2. Essa correlação é importante, porque ela te coloca... Eu já vi tantos casos que começavam com 7 milímetros de classe 2, começaria a distalizar. Vai 5, os últimos 2, 3 milímetros não vai nem a pau, porque tem uma compressão posterior e você não consegue. Então você cria perfil birretruso. Então, o que é mais fácil? Alongar a mandíbula, alongar perímetro inferior. Então é importante saber se é mandibular, maxilar ou não. Então, a primeira questão é exatamente essa. Então, eu já entendi, Glauber. Então, eu tenho que saber fácil. Tem que saber. Segundo, eu tenho que saber que os limites que eu tenho sobre o crescimento em musculatura é praticamente zero. É uma tríade de Graeber que mostra isso, a inter-relação, tá? E eu tenho que saber, existe alguns conceitos que a gente tem que entender, tá? Esse conceito é um forte. O dente sobre o músculo não age nada. O músculo sobre o dente age 100%. O osso sobre o músculo não age nada, mas o músculo sobre o osso age 100%. Portanto, quem é o influenciador? A musculatura. Então você não consegue mudar tônus, você não vai mudar. Você pode equilibrar, você pode educar, no caso da hipotonia.
mas não no restante. Então, o terceiro ponto agora entra a parte dentária. Por que a parte dentária entra? Tá? E aí eu vou chegar na pergunta que a Lígia fez. Por que a parte dentária entra? Porque ela é responsável por 2 pontos fundamentais. Primeiro, ela é responsável porque existe dentista. Tá? Então, o que significa dizer? Gente, ortodontista, periodontista, endodontista, dentisteria, só existe porque tem dente. Só existe porque tem dente. Tá bom? E ele é o que mais sofre com o crescimento. Os dentes são os dentes que mais sofrem. Então, ela é responsável, primeiro, pela estética de qualquer pessoa. É o cartão de visita. E ela é responsável pela função tão importante que é as guias que nós temos durante aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando eu tenho um parâmetro, e este parâmetro significa dizer que o incisivo é a guia, se vocês pegarem a ortodontia de Steiner, da qual eu não compartilho, não faço, você vai ver que existe uma correlação de ANB, ou seja, ANB grande de 10, ANB de 10, grande overjet, ANB de 10, aí você não sabe se é mandíbula ou maxila, mas é classe 2, e aí o que acontece? Você estica aqui, retroinclina aqui, tá? Então isso é o que? Compensação de acordo com a maloclusão de Steiner. Eu tô com uma classe 2, é assim, a classe 3 caminha assim, ó. O incisivo inferior vai para trás, o superior para frente, para dar guia funcional. Essa ortodontia, para mim, não serve. Porque ela é uma ortodontia de compensação de Steiner. Não serve. Mas por que não serve, Glauber? Porque existe um dente que muda mais durante a vida inteira. E esse dente é o incisivo central inferior. Existe um dente que menos muda durante todo o crescimento e evolução, que é o incisivo central superior. Portanto, o dente mais fidedigno é o incisivo central superior. Por quê? Porque ele muda menos. Só por isso? Não. Ele sustenta lábio superior e sustenta lábio inferior, portanto, a estética. Portanto, o incisivo central superior é mais importante do que o inferior, porque ele é mais estável, portanto, então, ele vai me dar uma guia. Poxa, mas que guia? Agora ferrou. Bom, vamos lá. Essa é uma parte que eu vou pedir para vocês olharem aqui no papel. Tá? Quando eu vou planejar um caso, eu faço da seguinte maneira. Olha só, eu vou me mexer aqui no meu papel e eu quero desenhar 2 coisas para vocês. Opa! A gente devia ter 3 mãos, gente. Devia ser igual um polvo, sabe? Cheio de mão. Aí, legal. Olha só, eu vou mostrar para vocês então sobre o incisivo central superior, o porquê dele é o mais importante. Por quê? Porque eu estou falando de estética, eu estou falando de função, tá? Depois a gente vai chegar na fase de tratar a maloclusão, mas por enquanto nós estamos falando de planejar. Dá uma olhadinha aqui então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou inverter aqui. Onde é que inverte agora? Já perdi. Ah, aqui, tá aqui. Muito bem. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Existe uma coisa, gente, que ó. Cela. E aqui embaixo, ó. Sínfise, tá? Aqui vem o incisivo central. Tá aqui, incisivo central. Ok? Aqui tem o gnátio, que é o GN, que na verdade é uma bissetriz de uma reta que vem lá de cima, passa pelo pogônio, e aqui tem a mandíbula e passa pela mandíbula. Então forma uma bissetriz, gnátio. Ok? Gnátio. Unindo cela ao gnátio, eu tenho o nominho dele aqui, ó, eixo Y de crescimento. Por que eixo Y de crescimento? Porque ele te dá um deslocamento anterior da face e inferior da face, tá? Eixo Y de crescimento. Bom, tá mudo? Tá mudo, gente? Tá mudo aí? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ó. Ninguém está ouvindo? O que aconteceu? Vamos lá, vamos de novo. Ok, estão ouvindo? Só o dele. Ah, ok, está ok. Está ok. Então vamos lá. Vocês entenderam? Tá normal. Show. Vocês entenderam que o eixo Y de crescimento
é um deslocamento, na verdade, tá? É um deslocamento, é uma bissetriz de deslocamento que vai mostrar o deslocamento anterior e o deslocamento inferior da face. Por quê? Porque nós sabemos que existe o crescimento primário e o crescimento secundário do osso. O crescimento primário, tá? O crescimento primário do osso é o osso desenvolvendo por ele só. Cresce o osso da maxila, cresce o osso esfenoide, cresce o osso frontal, cresce o osso parietal, ele em si. Então isso é um crescimento, primário. E existe o crescimento secundário, que é o osso desenvolve, ele desenvolve, cresce, mas os outros ossos também desenvolvendo e crescendo empurram ele. Então disse muito que o crescimento é para cima e para trás, tá? E o deslocamento é para frente e para baixo. Ou seja, todo indivíduo desloca para frente e para baixo. Todos. O indivíduo deslocando para frente e para baixo significa dizer que, olha só, o dólico, ele vai desenvolver, suposição, tá, gente? Isso aqui é só uma forma de falar, tá bom? Antes que os haters de plantão entrem em ação, é uma forma de falar. Imagine que, num crescimento dólico facial, o cliente dê 2 passos para cima, no crescimento, e 1 para trás. Portanto, ele vai dar 2 passos para baixo e 1 para frente. Portanto, o crescimento caudal é predominante e ele desloca mais para baixo, portanto, vertical, predominantemente vertical. O braque é o contrário. Ele tem 2 passinhos para trás para crescer, bate na nossa coluna fixa e volta para frente, portanto, 2 passos para frente e 1 para baixo, portanto, crescimento horizontal. Simples assim, simples assim. Então, o que acontece com a bissetriz? É o somatório. Ele desloca para frente e para baixo e a ponta do queixo é a bissetriz, é onde tem o eixo Y. O que significa dizer, todas as estruturas deslocam-se com essa bissetriz. Por exemplo, a órbita, ela vai desenvolvendo nessa bissetriz, tá? Então, se eu tiver aqui, olha aqui, uma órbita aqui, tá? Ela desloca assim, ó, paralelo, ó. Olha a órbita. Tá vendo? Se eu tiver a ponta do nariz, ponto do nariz não, porque é que tem cartilagem. Vamos pegar o ponto A. Tá aqui. Ponto A. Para frente e para baixo. Igual isso, ó. Ok? E vamos pegar aqui o que interessa. Se vocês entenderam este passo, tá? Eu queria passar um segundo conceito que eu tenho. O primeiro conceito, de novo, ó. Cela, bissetriz, gnátio. E aqui está o incisivo. Está aqui. Eixo Y de crescimento. Aqui, gente, tem um outro conceito que eu quero que vocês entendam, que é esse conceito aqui, ó. Côndilo, eminência alveolar. Essa parede aqui, ó, da eminência é paralela a isso. O molar, ele tem essa eminência e essa vertente do molar é paralelo a isso. Esta é paralela. Então, o que eu estou dizendo? Que quando você tem um deslocamento, esse deslocamento, ele se torna, em um movimento, todos os movimentos seguem aquele paralelismo. E este paralelismo ele foi citado por alguns autores interessantes. Por exemplo, Bjork, Heidel, em 52. Por exemplo, por Ricketts. Por exemplo, Langlade. Então, são referências muito fortes, falam de crescimento na década de 50 e década de 60. E é isso que me interessa na parte funcional. Mas por que, Glauber? Por quê? Porque existe o terceiro, que é uma referência importantíssima. Então, primeiro conceito, eixo Y. Segundo conceito, todas as estruturas se deslocam ao eixo Y, tá? E o último conceito, que é a parte funcional que me interessa. Diz os autores citados que quando eu tenho uma referência
eu tenho que ter o incisivo paralelo ao eixo Y, tá? O Ricketts usa eixo facial, tá? Então tem que ter paralelo. Mas, Glauber, por que paralelo? Porque na guia funcional nós temos isso aqui, ó. Eu tenho aqui tá aqui, incisivo. Aqui eu tenho, a eminência, que é paralela. Este espaço aqui, ó, a eminência, paralela. Este espaço aqui, ó, ele dá um zoom. Ele dando um zoom, ó o que ele vira, gente. Olha o que ele vira. Incisivo. Incisivo. É a guia que nós estamos vendo aqui. A guia condílica, ela é igual à guia incisiva. Portanto, se eu caminhar aqui, tá? Na eminência, ok? Vamos pegar a eminência aqui. 1 milímetro aqui para fazer translação e rotação de mandíbula, para baixo, eu tenho que ter aqui, no incisivo, 1 milímetro. Não consegui desenhar nada, peraí. 1 milímetro. Se eu tenho aqui o trespasse de 1 milímetro, aqui, o inferior, também tem que ter 1 milímetro. É uma reprodução, que significa dizer que, baseado nisso que eu acabei de explicar para vocês, a minha mecânica, ela vai olhar para os incisivos que devem estar paralelos ao eixo facial. Por quê? Porque a relação funcional da guia condílica tem grande relação com a guia anterior. O que significa dizer? Que o incisivo tem que estar paralelo para que ele faça o mesmo movimento. Agora, você imagina o incisivo retro e a guia vem para baixo, ó, bate no incisivo e começa a desgastar o incisivo. E é por isso que eu pego o caso sobre mordida, que tem grande desgaste inferior e, basicamente, você acaba tendo muito, ou quebra dos incisivos superiores. Por quê? Porque quando eu tenho 1 milímetro lá atrás de desoclusão, côndilo na parede, 1 milímetro, eu tenho uma sobremordida que tem 4. 1 milímetro, o incisivo faz junto com a guia. Os outros 3 é dente-dente, aí desgasta dente. Então a guia funcional é extremamente importante. O incisivo paralelo é extremamente importante, porque ele vai me dar a guia que eu preciso. E quando eu tenho a guia funcional e a guia condílica trabalhando junto, eu tenho o que é muito conhecidamente chamado de conceito de proteção mútua. O que é isso? A guia condílica e a guia incisal, elas são idênticas, elas trabalham juntas para proteger dente posterior de uma protrusiva, que não pode se tocar. Da mesma maneira, os dentes posteriores, quando em contato, não deve tocar os dentes anteriores e o disco tem que estar interposto para que você possa ter uma defesa. Ou seja, dentes posteriores defende a dimensão vertical anterior e defende a dimensão vertical posterior. E então, o que é conceito de proteção mútua? É os incisivos, a guia incisiva e a guia condílica protegem os dentes posteriores. Por sua vez, os dentes posteriores na parada cêntrica protege a dimensão vertical dos incisivos e da guia condílica. Então, quando eu vou planejar um caso, não me importa se eu tenho que fazer numa classe 2 uma compensação e inferior também, ou numa classe 3. Não, se eu estou com uma classe 3, olha o que eu vou fazer. Eu trato a classe 3, eu deixo paralelo e o incisivo protui. Se eu estou numa classe 2, tá? Eu retruo, se for maxilar, controle de torque, paralelo. Se não for maxilar, eu espero a mandíbula chegar, no caso mandibular. Porque o objetivo do meu tratamento é deixar o incisivo paralelo.
O objetivo da minha função é deixar o incisivo paralelo. Então, para isso, para eu desenhar essa mecânica, eu tenho que obrigatoriamente saber, na minha leitura da análise facial, se é um caso de classe 2 maxilar, classe 2 mandibular, se é um caso maxilomandibular, se é um caso dentário, onde eu vou ter que distalizar, no caso de apinhamento, se é um caso de classe 3 maxilar, mandibular ou ambas. Por quê? Porque baseado nisso eu faço a biomecânica que eu quero. É óbvio, se eu tenho um problema maxilar, eu vou fazer uma mecânica de classe 3 mais focada na maxila, deixando o incisivo paralelo. E eu sei que o incisivo, para ficar paralelo, ele tem que contrapor uma reação mecânica. Qual? Eu vou usar a mecânica classe 3, o elástico protui, então eu inverto para deixar ele paralelo. Percebe que a leitura do torque está totalmente correlacionada ao problema que o cliente tem? Totalmente correlacionada a esses 3 fatores que, para mim, para a gente começar esse assunto tão complexo, eu tenho que saber. Primeiro, esqueçam cefalometria. De novo, para quem chegou agora, para planejar, tá? Cefalometria para fazer estudo de casuística, para fazer estudo mecânico, ciência, sensacional. Adoro cefalometria. Todos os meus trabalhos de mestrado e também o meu trabalho de especialização foi em cima de cefalometria, tá? Agora, para planejar, não precisa. E para diagnosticar também não. Por quê? Porque na análise facial você pega o diagnóstico do caso. Então, primeiro caso, cefalometria. Segunda situação, análise facial. Dominem ela. Terceira situação, o incisivo tem que ficar paralelo, porque é uma guia funcional. Tá bom? Esses 3 recados é por quê? Porque o incisivo paralelo, para mim, é o que eles chamam de torque ideal. Gente, é uma puta sacanagem você pegar um livro e falar assim, ó, os incisivos têm que ficar com o torque ideal. Aí você pega a análise de Jarabá, aí você pega a análise de McNamara, você pega a análise de Steiner, e cada um incisivo é de um valor. Então, o que é para mim? O incisivo está relacionado à base do crânio. Não é para mim. Heidel, de novo, 52. Scud, em 1969. Você pega Vanderlinde falando, você pega Langlade nos 3 livros de Langlade, ele mostra a sua análise, mostrando o incisivo. Que significa dizer, não é uma cefalometria, é um cefalograma para olhar se está paralelo ou não. Percebe? Então é isso que nós temos que nos preocupar. Então, para a gente poder aqui, só para não falar assim, não entendi, tá? Não entendi, eu vou pegar aqui e vou abrir só a minha aula, quando eu falo do incisivo central superior, para vocês verem 2 fotografias. 2 fotografias. E essas 2 fotografias, elas vão me dar mais ou menos aquilo que eu quero dizer para vocês, né? Então, o principal, né? Tá aqui. O principal para mim, nesses 3 pontos, seriam exatamente estes, tá? Esses pontos importantes. Por exemplo, este é o meu cefalograma. Olha aí. É isso, está retroinclinado. Eu tenho que deixar paralelo. Ó, retroinclinado. Pego o glabela subnasal, reto. Mandíbula para trás, problema mandibular. Classe 2, mandibular. Classe 2 mandibular é avanço. Deixa o incisivo paralelo, ó. Torque, pré-torque então, cria overjet, avanço com propulsor. Técnica desenvolvida. Como eu já tenho nos meus protocolos os arcos de propulsores, basicamente o que eu vou fazer é usar um propulsor e usar os fios do propulsor. Gente, o que é mais fácil que isso? É simples assim, entende? O incisivo fala tudo para você. E aí, eu quero mostrar essa foto aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Guia, vertente, incisivo. Olha lá. Todos paralelos. Todos paralelos. Ok? Só isso? Não. Aqui. Vou. Olha lá. A guia condílica paralela ao incisivo. Olha lá. Toca aqui, toca aqui. Conceito de proteção mútua, né? Conceito de proteção mútua. Só isso? Só isso? Tem várias situações que a gente tem que mostrar, claro, né? A gente não tem tempo aqui é uma ideia, tá? Mas o que a gente observa muito aqui, ó? Olha a vertente e a eminência.
idêntica, vertente e eminência, idêntica, vertente e eminência. Olha o tamanho dessa cúspide, é dólico. Olha o braque, olha o mésio. A mesma coisa, cúspide grande eminência. Tudo está correlacionado. Por quê? Porque os dentes é uma unidade morfofuncional, tá? Então aqui mora aquilo que a gente fala sempre, né? Aquilo que a gente fala sempre. Então, cuidado na hora de você fazer um planejamento. Primeiro, cefalometria, use de forma inteligente. Segundo, análise facial, domine a análise facial. Não dominar mésio braquidário, classe 1, classe 2, classe 3. Não, você tem que dominar quais são as características de uma classe 2 maxilar. Quais são as características de uma classe 3 maxilar, de uma classe 3 mandibular. Quais são as características de uma classe 2 maxilar. De uma classe 2 mandibular. Quais são? Tá? Igual eu falei para vocês, a classe 2 maxilar, ela tem tal característica. A classe 2 mandibular tem tal característica. E isso que é importante. E por último, incisivo tem que estar paralelo. Por quê? Porque é funcional, porque é estético. Tá? Então é aí que está. Essa é a questão, tá bom? Já deu aí 22 horas e 8 minutos. Basicamente, faltam 10 minutinhos no máximo aí pra gente acabar. Vou ver as perguntas pra gente finalizar, dizendo que amanhã tem a sequência disso. Não são lives, né? São dicas, uma estrutura que eu estou dando para vocês nessa semana de planejar. Uma estrutura para planejar, um guia forte para vocês chegarem e fazer um planejamento a 3 segundos. Vamos ver se tem dúvidas aqui. Ok. Aprendi mais uma, Tatiana. Que ótimo, aprendendo sempre. Oclusão mutuamente protegida, sabe tudo mesmo. Ricardo, é isso aí, Ricardo. Oclusão mutuamente protegida. Boa. Legal. Bom, então, não tem nenhuma dúvida até aqui. Nós vamos continuar. Aqui, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Você pode fazer, tá aqui, ó, Thiago Ribeiro. Você pode fazer uma live sobre análise facial? Claro, Thiago, dá para fazer sim uma live sobre análise facial, né? O que a gente observa é que a análise facial, ela não tem tantos segredos, tá? Não é tantos segredos assim, tá bom? Eu acho que o melhor que você pode avaliar é você entender que a análise facial, ela tem que dizer tudo que você tem que saber sobre o paciente, tá bom? Tudo. Um segredo de análise facial: lábio fino significa mandíbula. Esquece, tá? Porque lábio fino, você pode ter, por exemplo, apinhamentos, aí distaliza, mas não usar mecânica distalizadora. E lábios grossos pode usar mecânica distalizadoras, entende? Lábios finos, tá? Significa se você retruir, você leva a birretruso. Então é muito simples, cara. Você pega um cara igual eu que tem um lábio superior fino, se você fizer distalização, cara, é para acabar comigo, entendeu? É para acabar, entende? Então aí que mora. Essa é a questão. A análise facial, ela passa a ser uma coisa tão manjada dentro, que aí você bate o olho, você já sabe, não posso distalizar. Aí você pega o naso labial fechado, lábios grossos, você fala, poxa, posso distalizar. Eu não sei o que ele tem lá dentro, mas se for classe 2, eu vou distalizar nesse cara. Então, a análise facial, ela passa por isso, tá bom? Tá bom, Thiago? Vamos marcar. Tem outra aqui. Professor, sua escolha de prescrição de braque não se dá a partir do paralelismo? Ao longo eixo? Não dá. Na verdade, Aline, a escolha do meu bracket, ela está relacionada à biomecânica que eu faço e a manter a raiz dentro do osso, baseado em tudo aquilo que a gente já viu sobre biomecânica, né? Por isso que quando eu desenhei o Linea, né, eu dei a prescrição que o Linea tem. É uma prescrição que tem torque, mas que eu uso ela negativa. Ela tem 20 graus e eu inverto quando eu quero para menos 20. O bracket é uma ferramenta interessantíssima para vocês, tá? Mas prescrições, elas são, na verdade, uma defesa da biomecânica associada a uma defesa do periodonto, tá bom? Por isso que o Linea, Aline, é mais ou menos isso daí, tá bom? Qual o limite para o uso do parafuso extra-alveolar? Não tem limite, Evaldo, não tem limite. Não vejo um limite. Se tem osso, coloca parafuso,
tá? Não tem limite. Não sei se a sua pergunta é essa. Lígia, novidade ainda, estou assimilando. Legal, vai lá, vai com calma. Seria interessante o senhor falar sobre tracionamento de caninos inclusos. É um bom tema. Temos, inclusive, hoje mesmo chegou um caso na clínica lá, que a gente fez tracionamento do palato. É um bom tema, a gente pode falar sobre isso também. Vamos anotar tudo isso daí, que a gente consegue falar sobre todos os tópicos, tá bom? Bom, gente, então hoje nós falamos sobre 3 pontos: cefalometria, nós falamos sobre análise facial e nós falamos sobre incisivo paralelo. Esse tipo de situação dá vontade de saber mais, não é? Fala a verdade. Quem quer saber mais aí? Fala para mim, quem quer saber mais? Que significa que amanhã tem que estar presente aqui comigo. Por quê? Porque a partir daqui eu vou para os próximos passos, né? O que é os próximos passos? Entender crescimento, como é que é a linha de pensamento do crescimento, e entender que fora a questão do que já foi citado, que é onde o paciente chega, eu tenho que ler o cliente dizendo para ele é mandibular, é maxilar, é maxilomandibular, e associar o planejamento que você quer. Entenda, eu só uso brackets autoligados, né? Vocês sabem bem, mas o que eu estou falando serve para qualquer tipo de biomecânica de brackets. É ler o problema. E lendo o problema você chega mais rapidamente àquilo que você quer. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Podemos, para avançar somente propulsores, tem outra mecânica eficaz, mesmo que mais demorado? Estou perguntando por causa dos tratamentos feitos pelas operadoras, pois fico inviável pelo valor. Giovana, para avançar, o propulsor ou o zigomático, que é uma opção. Só que o que acontece? A gente está ajudando um colega, ele está desenvolvendo um propulsor super acessível. Tá? Isso é questão de 1 mês, 2 no máximo, atrasou um pouquinho por causa do Covid aí, mas vai ter um propulsor muito bom feito ali, com preço extremamente acessível. Por quê? O resto é casar com o cliente. Tratar caso mandibular com distalização é um problema sério, tá bom? E vai ficar viável. Qual a alternativa de uso em pacientes mandibulares com periodonto muito delgado? Olha, se for mandibular, eu vou para tratamento de mandíbula, não tem problema nenhum. Alguns casos só que eu trabalho com terceiro pré-molares, mas não tem problema nenhum você trabalhar com isso em pacientes delgados. O problema é torque, tá? Não pode deixar torque inferior. O pessoal vai usar propulsor que é da torque resistente. Não, é torque positivo, tá bom? É torque positivo, não torque negativo. O uso Power Scope, com certeza uso Power Scope e Forços, e a gente vai começar a usar esse novo. Fala, Sérgio Cury, grande abraço. Olha lá, ótimo, muito bom. Estou engateando, quero estar aí. Boa, Carlão, você já é fera, meu amigo. Gente, falta 1 minuto. 1 minuto. Amanhã às 9 horas, não 9h15, amanhã às 9 horas, a gente volta a falar sobre planejamento. Dá para vocês assimilar o que eu falei? Tira a dúvida amanhã de novo. E amanhã mais 1 horinha falando agora sobre os próximos passos do planejamento. Tá? Falei do incisivo paralelo, falei do eixo Y, falei da cefalometria, análise facial. São pontos que a gente tem que trabalhar. Fechou? Muitíssimo obrigado. Falta 30 segundos, os últimos 15 segundos é para nossa musiquinha. A gente vai trabalhar sempre essa ideia. Abraço, Thiago. Obrigado, Lígia. Gostei do jeito do senhor. Muito obrigado. Pode tirar o senhor, que eu me sinto mais jovem. Grande Ana Paula Manfredini. Grande Ana Paula. Vamos chegar aqui agora. Faltam 15 segundos. Muito obrigado, gente. Até amanhã. Quanto tempo de Power Scope? Amanhã eu respondo. Sansão, te peguei essa. Até amanhã.